Conversar agora com Tatiana Sampaio, professora e pesquisadora da UFRJ. Doutora Tatiana, como é que vai? Tudo bem? Muito boa tarde. Muito bom dia, aliás. Tudo bem, bom dia. É um prazer em conversar com a senhora. Bom, eu queria que a senhora explicasse para a gente todo esse procedimento, né? E em que pé nós estamos nessa pesquisa. Então, nós fizemos um estudo clínico, porque primeiro fizemos estudos em laboratório, com células, com animais de laboratório, ratos, depois com cães, e depois fizemos um estudo piloto com seres humanos, que foi um estudo que foi encerrado em 21, na verdade, né, já tem algum tempo, e nós tivemos resultados que foram bem encorajadores, porque nós observamos um retorno da mobilidade em quase todos os pacientes do estudo. Então, ficamos animados com isso. Fizemos um contato com uma empresa, com uma indústria farmacêutica brasileira, que é o Laboratório Cristália. Eles se interessaram pelo projeto, fizeram um convênio com a UFRJ, né? Então foi feito esse acordo de parceria, e nós estamos agora, tanto a universidade pública quanto a empresa farmacêutica privada, fazendo o co-desenvolvimento desse produto. E aí a próxima etapa agora, uma vez que eles estão produzindo no Laboratório Cristália o medicamento, nós precisamos agora testar novamente, fazer um novo estudo clínico para confirmar esses resultados que nós tivemos até agora e poder, no futuro, disponibilizar esse medicamento para os casos que precisem. Só para a gente entender, doutora, quais são os passos de uma pesquisa para que a gente possa chegar até a aplicação no ser humano? Se a gente começar desde o início, né, no caso, esse medicamento, ele tem base numa proteína, que é uma molécula biológica, a gente tem ela no corpo, né? Então, os passos iniciais, né, o primeiro passo foi conhecer essa proteína e saber como que ela se comportava, e o que a gente conseguiu fazer no laboratório foi uma maneira de fazer ela ficar mais estável e ficar mais parecida com como ela é no corpo, para ela ter a sua função mais, vamos dizer assim, turbinada. E isso aí foi o primeiro passo, que aconteceu mais de 20 anos atrás. E depois disso a gente começa, o segundo passo é testar isso com células isoladas no laboratório, que é o que a gente chama de in vitro. Então nós fizemos esses testes também já há muitos anos, começamos isso 20 anos atrás. Depois a gente testa em modelos animais, que são modelos em ratos ou em camundongos, em que a lesão é experimental, então a gente tem que produzir essa lesão no animal e tratar, e compara os grupos tratado e não tratado e vê que os tratados têm uma performance melhor. Então, essa é a etapa seguinte. Depois a gente tem que saber se é um medicamento seguro, quer dizer, se você pode aplicar num animal e ele não ter nenhum problema, né, relacionado a isso a gente viu também, e a partir daí testar em humanos. Mas o nosso primeiro teste em humanos foi feito ainda conduzido só pelo nosso laboratório na universidade. Claro que isso teve a aprovação do Comitê de Ética, no nosso caso do Comitê de Ética Nacional, que se chama CONEP. Então a CONEP aprovou o nosso teste em humanos. Nós fizemos com um grupo pequeno de pacientes, né? Então é um teste piloto. E aí, como tivemos bons resultados, isso foi suficiente para interessar uma indústria que aí sim tem uma capacidade de produzir esse material e para produzir em larga escala e a gente poder depois transformar isso num medicamento de verdade. Doutora, então a gente está agora num processo bem próximo aí de uma fase final. Então o laboratório entrando nesse processo, ainda quantas fases serão necessárias dessa pesquisa para que a gente possa ter lá na frente? Só falou de um tempo,
Eu estava esperançoso que isso fosse próximo, né? Mas a senhora falou lá no futuro, né? Que futuro seria esse e que fases ainda faltam dessa pesquisa? A senhora falou que já foi feito num pequeno grupo de pessoas, né? Agora vai aumentar essa gama de voluntários? Sim, o que acontece é que antes de conseguir pedir o registro da droga para ele realmente ficar disponível para todo mundo, é necessário que sejam cumpridas etapas regulatórias, porque o medicamento ele precisa ser aprovado pela agência nacional, que é a Anvisa. Então, a Anvisa precisa analisar todos os dados disponíveis para poder chancelar e dizer, olha, esse medicamento ele é seguro e ele tem a eficácia que ele se propõe, quer dizer, ele vai funcionar quando ele for utilizado. E para a Anvisa tomar essa decisão, ela precisa que os estudos sejam feitos, os estudos em humanos sejam feitos dentro dos padrões regulatórios que são determinados não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, esses estudos regulatórios, eles são necessários para a gente poder realmente disponibilizar a droga. Então, e esses estudos, eles pelo menos, no caso de lesão medular, é possível fazer esses estudos no que se chama fase 1/2. Significa que você vai testar a segurança do medicamento e a eficácia juntos, ao mesmo tempo, o que já acelera um pouco, né, o processo. Então, esse estudo fase 1/2, ele precisa ser feito. A gente está aguardando a autorização da Anvisa para iniciar, está tudo pronto para iniciar, mas a gente precisa ainda dessa autorização da Anvisa e nós estamos trabalhando nisso. Uma vez que seja feito esse estudo, ele não vai ser muito grande, não. A gente imagina que a partir da autorização ele vai demorar 1 ano e pouco e depois provavelmente vai ser feito ainda um outro estudo com uma dose um pouco diferente, para a gente ter uma ideia da melhor dose. E em seguida, se tudo der certo, a gente já pode pedir esse registro. Mas eu imagino que isso seja, assim, se tudo der certo, demore uns 2 anos. Eu acho que seria um prazo otimista para a gente imaginar, para a disponibilização do medicamento. Bom, a gente falou então se tudo der certo. Se tudo der certo, obviamente, né? A gente sempre conta com isso, porque a gente sabe que essas questões de pesquisas levam anos, né? Até você chegar à finalização, que a gente está mal acostumado com todo o processo que veio da pandemia, né? Em que as vacinas apareceram quase que imediatamente. Só que não, já estavam em pesquisa há muitos anos, né? E se aproveitou toda aquela pesquisa para acelerar esse processo. Mas esse é um processo novo. E eu queria que a senhora falasse agora do que foi apurado com esse pequeno número de voluntários, quais foram os benefícios que esse tipo de medicamento trouxe, em que parte dos membros ou que parte do corpo humano se conseguiram progressos importantes nessa questão que tanto inviabiliza, né, o ser humano quando chega numa situação como essa, né? Então, normalmente, quando se faz um estudo clínico, você tem 2 grupos, né? O que se chama de um grupo tratado, que vai receber o tratamento, e um grupo que seria o controle, que é o placebo, aquele que não recebe o tratamento, né? Por exemplo, nas vacinas, né, nos testes de vacinas, tinha um grupo que recebia a vacina, um grupo que não recebia, ninguém sabia, né, quem recebeu, quem não recebeu, a gente chama isso de duplo cego, então ninguém sabe quem recebe, quem não recebe, e você observa o desfecho, né? Como é no caso das vacinas para a Covid, quantas pessoas nessa população vão ter a doença e não vão ter, e aí você vê se as pessoas que receberam a vacina foram mais protegidas, né? Então, no caso do teste de um medicamento, você vai ver como que a evolução das pessoas que recebem o tratamento e não recebem. O que acontece é que nas pesquisas com lesão medular, a janela, o tempo que você tem para intervir, né, são janelas curtas para você intervir com maior eficiência, tá? Então, se você vai testar um novo medicamento em pessoas que acabaram de sofrer a lesão medular, o tempo que você tem para que esse tenha o seu máximo benefício é muito curto, porque
em uma semana, vamos dizer assim, o que se pode fazer é menos do que se pode fazer se for feito imediatamente o tratamento. Então, por conta disso, existe uma preocupação mundial em fazer um desenho experimental, quer dizer, um desenho do estudo em que você não sacrifique metade das pessoas não recebendo o tratamento, ser tratadas posteriormente com a mesma eficiência daquelas que foram. Então, é uma questão ética difícil de lidar. Mas isso não é uma preocupação só nossa, isso é uma preocupação do mundo inteiro, todo mundo tem essa preocupação. E a maneira como os pesquisadores no mundo abordaram isso, né, a ação que foi feita, foi fazer uma espécie de grupo controle mundial. Então, ao invés da gente não tratar pessoas no estudo clínico, a gente vai observar como é que as pessoas que não são tratadas, que não recebem nenhum tratamento ao longo da história, né, em todos os lugares do mundo, em todos os hospitais, o que acontece com essas pessoas. E aí se estabelece uma espécie de grupo controle universal que todo mundo pode usar e comparar os seus tratados com esse grupo. Então, esse grupo universal, ele é baseado nesses registros, quer dizer, pessoas que sofreram uma lesão, que perderam toda a sensibilidade e todo o controle motor, apenas 15% dessas pessoas recupera função motora, apenas 15% dessas pessoas conseguem ter movimentos novamente. E o que nós observamos no nosso estudo é que 75% das pessoas que receberam tratamento retornaram com alguma capacidade motora, tá certo? Então, normalmente, se esperolado, o nosso grupo foi pequeno. Então, nós testamos apenas em 8 pacientes. Então, é um N, né, que a gente chama, é um grupo pequeno. Então, não dá para a gente jurar que não foi só uma sorte, né? Quer dizer, a gente, por acaso, pegou 8 pessoas que, poxa vida, tiveram muita sorte e recuperaram mais. Então, a gente precisa ampliar esse número de pacientes para ter mais segurança desses 75%, tá certo? Mas o resultado que a gente teve, mesmo num estudo pequeno, ele indica que foi muito maior do que o esperado. E mais uma coisa, né? Nem todos os pacientes voltaram a andar. A gente só teve um caso de um paciente que realmente recuperou completamente. Mas todos os outros recuperaram alguma função motora, né, variável. Então, alguma capacidade de contração, nos casos de lesões muito altas, né, que a pessoa só tinha movimento de ombro, conseguiram recuperar controle de tronco para poder ficar sentadas sozinhas e ficarem em pé, ter alguns movimentos que não permitem andar, mas que devolvem muito da funcionalidade da pessoa e a sua independência. Então, todos eles tiveram, né? Então, esse 75%, que foram 6 de 8, esses 6 recuperaram alguma função motora, o que não era esperado, né? Foi além do esperado. Interessante, mas de qualquer forma, né, doutora, mesmo sendo em 8, a gente vê que há realmente uma possibilidade de que esse medicamento vá ajudar muitas pessoas, né? É um N pequeno, obviamente, como a senhora mesma disse, né? Esse N tem que ser bastante expansivo para que a gente possa ter uma abrangência maior, até de idades e tudo mais, né? Doutora, só para a gente finalizar agora, eu na abertura disse que tudo começou com a placenta, né? Foi retirado ali de uma placenta. O laboratório ele vai trabalhar de forma química ou ele usará realmente doações de placenta, ele irá buscar essa parte mais orgânica? Sim, eles vão fazer, o laboratório está produzindo a partir da placenta. Exatamente. Eles captam as placentas e aí no laboratório isso é extraído e no final tem a proteína que é o medicamento. Incompatibilidade não deverá haver em não tem problema momento. De compatibilidade. Não tem problema de compatibilidade, porque a questão de compatibilidade ela acontece, né, quando você utiliza células inteiras, porque as nossas células, elas têm uma espécie de código de barras, né? Então, as minhas células têm o código de barras que são minhas, assim como as suas têm código de barra de que são suas. Então, quando a gente pega a célula de uma pessoa e coloca na outra, aí o corpo da outra reconhece, olha, isso aqui não é meu. E aí ataca essas células. Então, essa que é a base da rejeição, vamos dizer assim, quando você usa células de
um doador numa outra pessoa. No nosso caso, no caso da polilaminina, não é uma célula viva, né? É um material biológico que é extraído da placenta, mas não é célula viva. Então, por conta disso, não tem rejeição. Em outras palavras, a minha laminina, que é a base desse medicamento, né, ela é igual à sua. Então, se coloca a minha, né, no caso não vai ser da minha placenta, mas de uma doadora de placenta, a laminina dela é igual à laminina da pessoa que vai receber. Então, a pessoa que recebe, ela não tem nenhum problema de rejeição. Essa é uma das vantagens. Exatamente, essa é uma das vantagens, e de uma placenta eu acho que vai dar para fazer muito, né? Vai tirar né? Vários pontinhos ali para se fabricar muitos medicamentos. A senhora falou a senhora me deu aqui uma luzinha, a questão das células tronco, essas ainda é algo imaginário ainda, né? Olha, existem as terapias celulares, né, com células-tronco, elas têm evoluído muito nos últimos anos, né? Antigamente, quando começou essa ideia, era importante, né, era fundamental que as células fossem... Que você pegava a célula de uma pessoa e direto teria que usar numa outra pessoa, né? E isso poderia dar rejeição e tinha que fazer imunossupressão e tudo. Hoje em dia, existem dois grandes avanços, né, na área de terapia celular. Um são as células mesenquimais, que são células que elas sozinhas já têm a propriedade de reduzir a resposta imunológica. Então, elas já suprimem a resposta da rejeição. Então, isso já é muito bom. Quer dizer, a terapia que é feita com células mesenquimais, ela já vem com esse problema da resposta de rejeição muito reduzido. Então, esse é um dos avanços, né? Um outro avanço importante são as células iPS, que são as células de pluripotência induzida. Então, essas células que geraram até um prêmio Nobel, para esses pesquisadores que descobriram, elas são assim, você pega uma célula do corpo daquela pessoa que vai receber, e aí é possível transformar essa célula, que era uma célula já diferenciada do sangue ou da pele, e você volta com ela até ela virar uma célula-tronco primordial. E aí você pega essa célula que é derivada da própria pessoa e aí faz de novo em laboratório uma célula para terapia celular. E aí não tem rejeição nenhuma. Só que isso certamente vai ser muito importante no futuro para aquelas doenças que precisem, onde seja necessário repor as células, né? Na lesão medular não precisa repor a célula, basta você convencer a célula que já está ali viva a crescer o axônio de novo. Então, para a lesão medular, apesar de ser muito difícil de recuperar, né, mas não precisa repor as células. Mas existem outras doenças em que a reposição das células é essencial. E aí a terapia celular eu acho que vai ajudar muito. E provavelmente isso vai ser feito com base nessas células. Só que isso ainda é muito caro, né, no momento ainda é muito difícil de fazer. Ainda é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento, né? Então, mas eu acho que um dia a gente vai ter isso disponível, né? Poder ter uma célula perfeita, que não dá rejeição nenhuma, feita a partir do próprio paciente que precisa receber, e que vai ser capaz de repor as células perdidas. Então, eu sou fã de célula-tronco e terapia celular, eu não sou contra, não. Eu acho que vai ser uma coisa muito boa e que vale a pena investir, mas ainda está um pouco mais longe do que nesse caso. Doutora, haverá uma somatória do medicamento que vai sair, que está sendo pesquisado por vocês, e mais todas essas células tronco, e isso possa, obviamente, ajudar uma maior quantidade ainda de pessoas, não é? Tomara. Parabéns. Vamos combinar uma coisa aqui, né, doutora? Os nossos pesquisadores, as nossas pesquisadoras aqui no país são exemplares, né? Somos muito bons nisso, né? A gente tem que divulgar cada vez mais a nossa qualidade. Muito obrigado, viu, doutora Tatiana Sampaio, professora e pesquisadora da UFRJ. Obrigada a você. Parabéns mesmo por todo esse trabalho que o senhor está executando. Um abraço. Um abraço. Bom, já a gente volta.
Não sai daí.